na linha de frente, as tropas ucranianas que defendem a cidade de Minohad, no Oblast de Donetsk, estão dependendo de um corredor cada vez mais estreito e perigoso para poder entrar e sair da cidade, enquanto as forças russas vão cortando as últimas estradas restantes. Dois militares que lutam na área disseram à jornalista da Ukrainska Pravda, Olga Kirilenko, que todas as rotas utilizáveis de entrada e saída de Minohad estão sob constante fogo russo. Segundo os militares, a última saída restante de Minohad é descrita como uma faixa de zona cinzenta, com cerca de 2 quilômetros de largura entre a vila parcialmente ocupada de Rivne e a vila ocupada de Krasny Liman. Soldados dizem que as brigadas ucranianas estão sofrendo baixas enquanto tentam rotacionar pessoal e manter suprimentos. As forças russas também estão aumentando sua presença dentro de Minohad, enquanto as tropas ucranianas têm menos ferramentas de reconhecimento para avaliar o acúmulo, segundo o relatório. E isso está ocorrendo, gente, uma semana depois da reportagem de 3 de dezembro no veículo ucraniano Rumadsk, na qual soldados do terreno disseram que Minohad estava praticamente cercada, com um comandante não identificado da 38ª Brigada de Fuzileiros Navais afirmando que Minohad estava cercada no solo há 5 dias, enquanto outra fonte disse ao veículo que a última rotação bem-sucedida foi em 12 de novembro. E aí a gente percebe como esse relato acaba sendo um contraste, com o do comandante em chefe Alexander Sirski, que em uma coletiva de imprensa que ele deu ontem, ele afirmou que Minohad não está cercada, embora ele tenha reconhecido que a logística se tornou mais difícil. Na mesma coletiva, Sirski disse que a Ucrânia havia recuperado cerca de 13 quilômetros quadrados dos aproximadamente 29 quilômetros quadrados de Pokrovsk desde meados de novembro. Ele disse também que as forças ucranianas também se retiraram de posições a 5 a 7 quilômetros de Pokrovsk que não podiam mais ser mantidas de forma eficaz. E aí, meus amigos, com quem está a verdade, hein? Com os soldados e oficiais no campo ou com o comandante? Escrevam aí. Bom, meus amigos, agora, vamos ver o que os russos têm a dizer sobre as ações deles nas últimas 24 horas. O Ministério da Defesa russo, naquele relatório diário, afirmou que o dia foi de operações coordenadas usando aviação tática, drones e mísseis para bater em alvos distribuídos por 146 localidades. Os alvos, segundo Moscou, foram desde fábricas da indústria militar ucraniana e aquelas estruturas de energia que comentamos agora há pouco, até áreas de concentração de tropas, onde eles dizem que havia inclusive combatentes estrangeiros. O relatório também detalha os danos materiais que teriam causado aos ucranianos. Eles afirmam que destruíram 11 blindados, e aqui eles citam especificamente modelos de fabricação estrangeira, como o M113 e o BAT-UMG. Além disso, dizem que usaram fogo de precisão para eliminar 66 veículos de transporte, incluindo picapes de apoio e caminhonetes usadas para deslocamento rápido. Agora, na parte da artilharia pesada, a lista inclui a destruição de um lançador múltiplo de foguetes, um canhão de campanha e um obuseiro M77 de 155 mm. O relatório também diz que as forças russas atingiram 2 estações de radar Rada e uma estação de guerra eletrônica. Eles também relataram a destruição de 18 depósitos de munição e combustível. E, gente, é aquela informação que acaba mostrando claramente que a Ucrânia não está apenas assistindo a tudo de cima do muro. Eu digo isso porque eles relataram que sua defesa aérea teria derrubado 102 drones ucranianos de asa fixa só nessas últimas 24 horas. Bom, gente, saindo da Europa, vamos para Gaza, porque grupos que operam a partir das áreas controladas por Israel dizem que vão continuar a combater o Hamas, apesar do assassinato do seu comandante mais importante. Eles dizem que estão recrutando desde o início do cessar-fogo de outubro. O surgimento desses grupos, gente, embora eles continuem pequenos e localizados, aumentou a pressão sobre o Hamas e pode acabar complicando os esforços para estabilizar uma Gaza que já está dividida. Netanyahu reconheceu o apoio israelense a grupos anti-Hamas em junho, dizendo que Israel tinha ativado clãs, embora eles tenham dado poucos detalhes desde então. Aí, na semana passada, o homem visto como o coração desses esforços para criar forças anti-Hamas, Yasser Abu Sabad, foi morto na área de Rafah, no sul de Gaza. Mas o vice dele, Ghassan Rini, assumiu e jurou continuar no mesmo caminho. Final de ano chegando, Natal, Carnaval, feriadão, a família liga. Pai, tô indo com a turma toda, tudo bem? Você fica feliz da vida, Mas aí bate aquela dúvida. Onde esse povo todo vai dormir? Sofá duro, colchão velho, improviso desconfortável.
Mas aí eu te apresento esse colchão inflável que muda o jogo. De casal, confortável e com bomba elétrica embutida. Ele infla sozinho, gente, em menos de 3 minutos. É só apertar um botão e pronto. É, mas o melhor vem de manhã. Amanheceu? Você aperta um botão e ele esvazia rapidinho e vai direto para uma bolsinha discreta, deixando tudo limpo e espaçoso novamente para as crianças correrem à vontade. Nada de trambolho no meio da sala, nada de bagunça. Vem com cabeceira, 2 travesseiros, carregador, kit de reparo, tudo. É o tipo de coisa que te salva quando você menos espera, né? Te faz receber bem com conforto e sem complicação. Para conhecer, dá uma olhadinha no link que está na descrição do vídeo ou na tag que aparece aqui na tela. Recado dado, vamos continuar. Bom, o Hamas, né, gente, que controla Gaza desde 2007 e se recusou a entregar as armas, rotulou esses grupos de colaboradores. E analistas palestinos dizem que essa visão é compartilhada pelo público em geral. Mas, como vocês sabem, Israel ainda está presente em mais da metade de Gaza. E nessas áreas, embora tenha uma população muito pequena, os inimigos do Hamas acabam operando fora do alcance dele, né? 3 fontes de segurança e militares egípcios disseram que esses grupos apoiados por Israel aumentaram suas atividades desde o cessar-fogo e estimaram que eles agora têm em torno de 1.000 combatentes, tendo aumentado em 400 homens desde a trégua. E essas fontes egípcias esperam que os grupos intensifiquem ainda mais suas atividades na ausência de um acordo abrangente sobre o futuro de Gaza. Mas acrescentou que o surgimento deles acaba levantando preocupações para a estabilidade do enclave, né? Aumentando os riscos de conflito entre os próprios palestinos. Agora, gente, Israel diz que o seu objetivo é garantir que o Hamas seja desarmado e não tenha um papel no futuro governando Gaza. Em resposta a um pedido de comentário, um oficial do governo israelense disse o seguinte, abre aspas, não faltam palestinos desejando e lutando ativamente para se libertar da repressão e tirania do Hamas. Fecha aspas. Além do Hamas não ter papel futuro, quem vai governar Gaza caberá aos gazenses decidir. Fecha aspas. Mas Ghassan Ali-Khatib, um professor de estudos internacionais na Universidade de Bizei, na Cisjordânia, ocupada, disse que, embora a popularidade do Hamas tenha caído por causa dos custos da guerra, os grupos anti-Hamas não têm futuro, porque são vistos pelos palestinos como colaboradores. Veja o que ele disse, abre aspas. Israel está usando eles apenas por razões táticas, particularmente para tentar desestabilizar o controle do Hamas. Fecha aspas. Um porta-voz do movimento Fatah, do presidente Mahmoud Abbas, que foi expulso de Gaza pelo Hamas e administra a autoridade palestina na Cisjordânia, disse que rejeitava quaisquer grupos armados apoiados por Israel, dizendo que eles não têm nada a ver com o nosso povo e sua causa. Bom, meus amigos, agora vamos para o Pacífico, hein? Porque o Japão teve que enviar seus caças para monitorar forças aéreas russas e chinesas fazendo patrulhas conjuntas ao redor do país. E o Ministério da Defesa japonês confirmou isso ontem, hein? A situação foi que 2 bombardeiros estratégicos russos, Tu-95, com capacidade nuclear, voaram do Mar do Japão em direção ao Mar da China Oriental para encontrar 2 bombardeiros chineses H-6 e realizaram um voo conjunto de longa distância no Pacífico. E 4 caças chineses J-16 se juntaram aos bombardeiros enquanto eles faziam um voo de ida e volta entre as ilhas japonesas de Okinawa e Miyako. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Estreito de Miyako entre as duas ilhas é classificado como águas internacionais, tá? O Japão também detectou atividades simultâneas da Força Aérea Russa no Mar do Japão, e era uma aeronave de alerta antecipado A-50 e 2 caças Su-30. O ministro da Defesa japonês, Sekiro Koizumi, disse num post no X hoje, quarta-feira, que as operações conjuntas russas e chinesas foram, abre aspas, claramente intencionadas como uma demonstração de força contra nossa nação, o que é uma preocupação séria para nossa segurança nacional, fecha aspas. Ele acrescentou que os caças do Japão implementaram estritamente medidas de identificação de defesa aérea. Agências de notícias russas relataram que o voo conjunto russo-chinês perto do Japão durou 8 horas e citaram o Ministério da Defesa de Moscou. Os militares da Coreia do Sul também disseram ontem que 7 aviões russos e 2 aviões chineses tinham entrado na zona de defesa aérea deles. Gente, nós falamos em um de nossos últimos vídeos sobre aquele incidente no fim de semana, né? Em que caças chineses lançados de porta-aviões miraram radar em aeronaves militares japonesas. Embora Pequim tenha negado, mostra que a tensão está alta por ali, né? E tudo isso vem escalando desde aquela declaração da Takashi no mês passado de que Tóquio poderia responder a qualquer ação militar chinesa contra Taiwan.
Gente, a China já perdeu Taiwan para o Japão em uma guerra, né? Isso foi lá em 1895. Ouvir uma coisa dessa deixou os chineses meio fulos da vida, e desde então a pressão só sobe. Além disso, a nova doutrina de segurança de Trump talvez tenha aberto uma janela de oportunidade importante. Afinal, se a prioridade é a América Latina, podemos intuir que o apetite de Trump pelas questões asiáticas pode sofrer um adornamento, ao menos temporário. Talvez o estranho silêncio da Casa Branca depois desses episódios deixe alguma pista sobre isso. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.